Podcasts. Caro ouvinte, quem fala é Luciana Vendramini e estamos começando a segunda temporada do podcast Retrogosto. Eu quero falar que é a segunda temporada porque a primeira durou 2 anos e foi maravilhosa e essa vai durar muito mais. E aqui nós vamos falar da mente humana, da saúde mental e da saúde emocional. Vamos olhar para o nosso cérebro, tá? Vamos entender como é que ele funciona. Tô quase dando uma bronquinha. Vamos acabar com o tabu de falar de saúde mental, que já deu? É isso, gente. Sejam muito bem-vindos a essa viagem ao desconhecido e misterioso cérebro, que me fascina loucamente. A gente vai morrer sem saber o que o nosso cérebro é capaz. E meus convidados hoje é uma continuação do episódio anterior. Para quem não acompanhou, nós falamos de saúde mental em penitenciárias. Então, eu estou com a doutora Ana Vieira e o doutor Henrique. A doutora Ana Vieira é terapeuta, docente em cursos de extensão em PICs e cannabis medicinal, pesquisadora, especialista com diversas pós-graduações em medicina integrativa e canabinoide. É uns trava-língua, gente. E com foco em plantas medicinais. E ela criou o Reset Program, que é uma coisa maravilhosa. E também aqui com a gente, estou com o Dr. Henrique Santos Abdon Razzoni, made em Salvador, chiquérrimo, formado pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, especialista em psiquiatria, professor no curso de medicina em 2 universidades e psiquiatra do Sistema Penitenciário de Salvador. No episódio passado, da semana passada, nós falamos toda essa abordagem de saúde mental na penitenciária, como que é, como evoluiu, falamos de eletrochoque, desse estigma, do sucesso que é esse tratamento, da facilidade. Então, voltem uma semaninha para vocês acompanharem. E eles vão dar continuidade, porque nós vamos falar agora de cetamina, psilocibina, são travas-línguas, gente. E nós vamos falar de cannabis medicinal na saúde mental. Bem-vindos de volta! Ai, adoro! Nossa, é tanto assunto, né? Muita coisa. É muito assunto e que a gente tem que saber. Porque esse é um programa que ele é tanto para pessoas comuns, como para profissionais também. Sim. Da área, né? E o que eu falo, eu quero levar a informação para que cada vez mais esse tabu se dissolva. Aí a gente fala de saúde mental da mesma forma que a gente fala de uma enxaqueca, sim, né? E aí eu queria que... Por onde você quer começar, doutor? Pela cetamina, psilocibina... Vamos começar pelo menos polêmico, eu acho. Vamos deixar o mais polêmico, a bomba, para o final. Eu acho que a gente pode começar pela cetamina, porque já é um medicamento... Cetamina? Pronto, excelente. A cetamina é um anestésico. Então, oficialmente, ela começou a ser usada pelos anestesistas, certo? Mas, há alguns anos, ela vem sendo estudada e vem sendo utilizada para tratamento também de depressão. Uma anestesia? Isso, um medicamento anestésico, veja, que a gente viu que tem um potencial antidepressivo. E aí, isso deu uma rebuliçada, assim, uma reviravolta. É tipo aquelas canetas de emagrecimento que é para diabetes, mas resolveu para... Isso, começou a... Vocês percebem? Isso, tipo exatamente. Esse caminho torto? Isso, perfeito, é mais ou menos isso aí mesmo, assim. Interessante. Isso deu uma reviravolta um pouco no que a gente pensava sobre antidepressivos, porque a maior parte dos nossos antidepressivos não tem um mecanismo de ação que a cetamina tem. É um mecanismo de ação diferente, não tem a ver com serotonina, por exemplo, que é um neurotransmissor que a maior parte das pessoas conhece como um neurotransmissor envolvido na depressão. É o mais famosinho, exatamente. A cetamina não, a cetamina ela age num outro neurotransmissor, né? É um neurotransmissor específico, a modulação de um neurotransmissor chamado glutamato. E aí, assim, isso, primeiro, mudou um pouco as caras do que a gente já conhecia sobre antidepressivo, deu uma repaginada, reforçou algumas outras coisas, mas de uma forma geral também ajudou a gente a entender que os caminhos são caminhos muito mais amplos, né? Não são caminhos tão restritos só aos antidepressivos que a gente já conhecia. E aí, veja, também é um único tratamento que a gente tem hoje disponível
agudo para depressão, né? Nossa. Os antidepressivos, no geral, eles precisam de uma média mínima de 2, Efeito 3, cumulativo, 4 né? semanas, aí 1 mês, para Para começar a começar. fazer efeito. Enquanto que a cetamina, na primeira aplicação, já faz efeito. Então, E ela é comprimido? não, a administração hoje, assim, como é uma medicação anestésica, a dose é muito menor, tá? Vale ressaltar que a dose que é usada como antidepressivo é uma dose muito menor do que a dose anestésica. Mas tem efeitos colaterais que são mais pronunciados do que a medicação para ser usada em casa, por exemplo. Então, hoje, ainda é feita a nível hospitalar. Então, Tá. é em regime de hospital dia. O paciente vai e ele pode ser submetido a um protocolo de cetamina ou nasal, um spray nasal, Que interessante. ou venoso, endovenoso mesmo, um protocolo subcutâneo, como é o caso lá do Hospital das Clínicas em Salvador, onde eu participei do polo de E cetamina. essa medicação, ela dura quanto tempo, assim? A pessoa fica desacordada? Não, a sessão ela dura tá. uma média de 4 horas, global, né, no geral, a sessão inteira. Em alguns espaços é bem mais rápido, eu diria, vou colocar aqui uma média de 2 a 4 horas no total, O tempo certo? do paciente chegar Isso, no hospital dia, isso. Fazer a Iniciar, outra. aplicar, ficar em observação, Aí todo ele esse volta, tempo. começa a acordar. Então, É assim no ou não? caso da cetamina, não necessariamente o paciente dorme. Como a dose é Tá. muito menor, não tem esse efeito anestésico. Não é para anestesiar. Não é para anestesiar. Então, a maior parte das vezes o paciente fica vigio mesmo, acordado. Entendi. Uma parte desses pacientes pode ter algum efeito dissociativo, né? Ele pode conversar sobre questões, por exemplo, que ele talvez não conversasse se ele não tivesse usado a Olha, medicação. quase uma hipnose. Digamos que sim, Que né? Se a gente colocar interessante. a grosso modo, seria quase que isso aí. Então ele se solta mais. Já foi chamado como soro da verdade. Ah, que ótimo! Já foi chamado como soro da verdade. A Porque a medicação pessoa se faz a solta, pessoa né? isso. E aí, assuntos que ela teria dificuldade em abordar, nessa sessão ela Sim, conseguir exatamente. falar Consegue sobre. falar Ah, sobre. que interessante. Então não é só a cetamina em si, né? Ela desmembra para várias possibilidades boas. Sim, o objetivo específico da medicação quando aplicado nem é esse, né? Não é a Não é dissociação e não é e não é anestesiar, né? anestesiar, E eu também, eu mas achava que era anestesiar, tá não vendo? é. Como é importante a gente saber. É bom saber porque assim, o indivíduo ele não vai ficar apagado, não vai ficar sedado, por exemplo, né? Na maior parte Ou das fora de vezes, si, ou fora né? de si. Sim, Na maior que parte se das vezes, espera, ele né? faz a medicação e o paciente fica lá, calminho, sentado, esperando passar o tempo. E aí, assim, a sessão em si, ela pode até ser mais rápida. A aplicação em si pode durar... O evento da aplicação da cetamina pode durar uma média de 1 hora. Eu coloquei esse tempo de 2 a 4 horas, contando o tempo total de chegar no hospital, aguardar o início do entendi. procedimento, espera, enfim. E Isso varia pode ser também, feito em né, a clínica? abordagem Isso, de varia da cada abordagem. local. Cada Você vai ter indivíduo é um indivíduo, gente. É. E tem locais que podem, por exemplo, associar a cetamina a outras atividades, né? Não necessariamente só a cetamina em Aqui em si. São Paulo já se associa a cetamina às práticas integrativas, Ai, que né? ótimo. É, Então, tipo, uma você sala bem planejada, aromaterapia, Ai, que cromoterapia, maravilha. né? Sim, O paciente acolhido, né? Uma Bem-estar. maca isso. bem arrumadinha, Gente. Ai, cobertorzinho, tá me né? dando uma Isso. vontade. Isso, porque Em alguns assim, Que lugares são as poltronas, né? lindo! Onde você isso. trabalhava eram as Lá eram poltronas poltronas. dessas A gente tenta de trazer o máximo papai. de conforto Isso. para a dissociação não ser uma dissociação ruim para o paciente, né? Quando ele se acontecer de dissociar, se ele estiver num ambiente muito mais E é isso que a acolhedor, doutora Ana falou, mais né? Ter confortável, uma maca é gostosa, melhor. um clima. Sim, Imagina o benefício para o ser, não é só para a Até mente. porque a gente não sabe, É né, o que é físico que vai também. vir, né, sim, para aquele paciente. exatamente. Então, se a gente prepara e tem uma equipe ali pronta para lidar com o que talvez possa ser algo desafiador para o paciente, porque às vezes numa sessão dessa, como ele tem a facilidade de falar, né, que é dissolver Sim. algo, ele Uhum. pode acessar também uma memória, né, Sim, doutor? sim, sim. Já aconteceu lá em uma das sessões, Que uma paciente que me marcou incrível. muito, que talvez se a gente tivesse lá integrado algum trabalho desse, ela tivesse até um espaço melhor para conseguir conversar. Mas assim, lá no polo de difusão onde eu trabalhei,
os indivíduos eles fazem a infusão, são vários que fazem ao mesmo tempo em poltronas. Ah, no E hospital. no hospital, isso, é um regime de hospital-dia. E aí, a paciente começou a chorar bastante, chorar. E aí eu fui conversar com ela, né, pra fazer o acolhimento, entender o que estava acontecendo, e ela falou, não, agora eu não quero conversar, não. Ela estava no momento muito dela. E assim, a gente não tem, por exemplo, depois dessa sessão, um espaço de psicoterapia, um espaço para... Que pena. Infelizmente lá, assim, tem, por um lado, felizmente, porque é feito no SUS, Sim. isso é nível SUS, Ainda tá? bem, né? Graças Mas a Deus a gente não tem Porque todo esse aparato. ainda é muito restrito, né? É caro. Sim, na rede privada é bem Ah, caro, ainda é É caro. porque a anestesia é caro, né? Mesmo sendo uma dose piquititica. Sim, e pense que vai usar todo o regime do hospital-dia, o técnico de enfermagem, E o tempo a de pessoa observação. pode usar todo dia? Não, geralmente são feitos, depende do período do tratamento que o paciente está. Na fase inicial, geralmente são feitas mais sessões por semana, às vezes 3 sessões semanais, por exemplo, mas pode ser feitas menos sessões, pode ser só semanal, por exemplo. E aí, à medida que o paciente vai evoluindo, a gente vai espaçando. Então lá, por exemplo, a gente fazia semanal, mas à medida que o indivíduo fosse melhorando, a gente ia passando para quinzenal, às vezes mensal. E é associado com remedinho também? Comprimido ou não precisa? No geral, não, a gente não faz medicação nenhuma. No geral, a gente aplica legal. Só o sugere o cetamina. paciente usar um pouco antes um remédio para enjoo, o Vonal, por exemplo, porque pode dar um pouco de náusea. Uhum. Mas é só a aplicação da cetamina. Lembrando que é um procedimento que tem que ter o acompanhamento médico, Sim. né? O médico Não precisa pode estar ser presente. feito só por enfermeiro Sim. ou por psicólogo ou por terapeuta, Uhum. né? O médico precisa estar presente, o paciente ele precisa ser monitorado. Sim, a gente monitora a pressão, então não é Batimentos não é cardíacos. batimento cardíaco, não é uma Então, coisa tão simples. numa fase aguda, que como você falou de depressão, que o remédio vai demorar e aquela pessoa pode cometer alguma besteira, é fantástico. Pronto, foi até bom você ter comentado isso, porque veja, oficialmente a gente tem usado principalmente para pacientes também refratários, né? Aquela depressão refratária ao tratamento. Uhum. Mas a gente também tem visto o benefício da cetamina para comportamento suicida. Então, é uma Nossa. medicação, por exemplo, que já existem estudos mostrando, desde a primeira aplicação, redução desse comportamento suicida. Portanto, às vezes, e essa estrutura que você incrível. descreveu é uma estrutura muito boa. Às vezes, a gente pode tentar lançar mão da medicação para tirar o indivíduo do comportamento suicida, até dar tempo do tratamento em casa, né, antidepressivo, começar a fazer efeito. Nossa, que Então, bom existe isso, essa né? possibilidade, né? De estudos já estão sendo feitos justamente para tentar organizar melhor o que a gente sabe sobre a cetamina, mas é uma medicação muito, muito promissora. Nossa, porque vocês falando e trazendo, né, a gente consegue ver e sentir os benefícios reais, né? Porque vocês estão acompanhando, né? O doutor Henrique, assim, bastante, né? Para mim foi bastante coisas que eu li, vocês estudam isso. O grau de suicídio é maior em bipolares? Pronto, essa pergunta é uma pergunta muito boa. O transtorno bipolar talvez seja um dos transtornos da psiquiatria que mais se suicida, de fato. Eu não vou dizer que é o que mais se suicida, porque existem alguns estudos que equiparam ele a outros, como a esquizofrenia, por exemplo. Sim. Mas o transtorno bipolar, de fato, está aí no topo do comportamento suicida. Então, a cetamina seria bem bom para bipolares. Pronto, essa pergunta também é uma pergunta boa. Hoje, no geral, os principais estudos são para depressão unipolar. Tá. A depressão Unipolar. que não é bipolar, isso. Mas provavelmente vão surgir estudos aí... Com certeza. Vão surgir não, já existem, mas assim, isso vai ficar mais robusto para a gente poder utilizar não só na depressão unipolar, mas a gente também utilizar, por exemplo, na depressão bipolar. Nos Estados Unidos está bem evoluído, né? Esses estudos, as pesquisas. Hoje a gente já tem diversos centros de infusão de cetamina. Já se tornou tipo um tratamento meio que queridinho, né? Sim, mesmo já ficou bem mais conhecido. Mesmo com lembrando que tem que ser, né, acompanhado. Hoje as clínicas estão se especializando. Então, Você assim, trabalhou muito em Los Angeles, muito. né? Então, assim, hoje é muito falado, inclusive, né? É acessível no sentido, essa informação, ela é muito, 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 como outros tratamentos que a gente vai falar aqui hoje, mas, assim, eu vim conhecer e me interessar mais quando eu estava nos Estados Unidos, porque já era um tratamento que estava sendo falado. E agora, de uns tempos para cá, começou esse movimento aqui, Sim. né?
no mas Brasil. eu nunca tinha ouvido. É algo mais Bem novo, né? recente, É mais né? recente. Porque é bem Demora pontual. tudo para chegar aqui, né? Até aqui em São Paulo, que chega tudo na frente, Sim. são pontuais os locais, não é uma coisa assim, aí você vai achar um em cada esquina, porque não é dessa forma, né? Ainda há muito que amadurecer, né? E Sim. doutora Ana, você que atendeu, que morou lá fora, atendeu vários artistas hollywoodianos, eu queria que você falasse da cannabis medicinal, né, do canabinoide, que nós já temos, que eu não Sistema sabia, endocannabinoide. para a saúde mental, porque você ajudou, tratou muita gente com fibromialgia, né? A gente vê muita gente sofrendo disso. Eu tenho uma diarista que tem, e ela sofre, e toma um monte de remédio, né? Tem a passagem da Lady Gaga com você. Agora, a cannabis medicinal tem 300, é isso? 300 mil. Mais de Não, é melhor 500 você falar. Isso. A cannabis, né? Ela tem mais de 500 canabinoides presentes nessa plantinha. Então, assim, ainda há muito que estudar, mas os mais conhecidos hoje, que é o CBD, o THC e outros que estão vindo, né? Já estão demonstrando bastante, né? Respaldo nos tratamentos, né? Lembrando, é uma coisa que sempre eu tento trazer, cada vez que eu tenho essa oportunidade de fala, que é também um tratamento integrativo. Para mim, eu vejo porque precisa ter o olhar do nutricionista, do psiquiatra, de toda a equipe que acompanha, porque não é simplesmente você tomar umas gotinhas Leva de para casa CBD e toma. Sim. e achar que vai dar tudo certo e vai resolver todos os seus problemas, ou substituir, né, terapia, substituir a consulta médica, porque, na verdade, depende muito dos seus hábitos, da sua forma de vida, da sua rotina, para que a gente consiga entender qual tipo de canabinoide seria o que é necessário suplementar, né? Eu vejo como uma suplementação, não vejo um Que é uso, natural, né, né? aleatório. Eu vejo alguns colegas falando que cannabis é para todo mundo. Eu acho que é mais pertinente falar que a cannabis podemos utilizar em diversas patologias, Entendi. em diversos problemas, sintomas, mas nem sempre você necessita Sim. tomar, porque tem esse mito por servir para muitas patologias que você pode tomar de uma forma aleatória todos os dias e achar que aquilo que de fato faz bem é necessário para o seu E corpo, eu estou encontrando né? tanta gente que está tratando. Eu encontrei agora, semana passada, uma amiga que ela tratou o pânico, síndrome de pânico. Ela, Lu, melhorei. Ela começou a falar da Muita gente cannabis. com coisas positivas e alguns também negativos, né? Porque tem essa coisa dessa panaceia que todo mundo está querendo fazer com a cannabis. Também, E né? às vezes o paciente ele tem uma patologia que a cannabis pode até exacerbar, né? Alguns sintomas, pode agravar alguns quadros se for utilizada numa dose inadequada, num tipo Mesmo sendo inadequado, natural. mesmo sendo Entendi. natural, né? A gente está falando de uma plantinha que tem mais de 500 princípios Nossa, ativos, que riqueza. né? E hoje eu até entendo que é muito mais do que isso, porque como Uhum. nós temos vários princípios ativos, existe também essa questão desse ajuste do que vai funcionar. Como eu acredito muito no equilíbrio de todos esses canabinoides presentes, tem que ter um refinamento mesmo, um acompanhamento individualizado, personalizado, para que você possa, de fato, chegar na sua dose ideal, na sua formulação ideal e saber, de fato, que o seu corpo está correspondendo, né, E você disse a que todo esse sistema, a né? gente tem aqui dentrinho. Sim. Como é que é isso? Que quando você falou, eu falei, nossa, temos tudo no nosso corpo, né? Antes, né, mesmo de falar da cannabis, é muito importante a gente ter esse entendimento que nós temos um sistema, né, que é o sistema endocannabinoide, que está presente no nosso corpo. É endocannabinoide. Isso, nós nascemos com esse sistema. E ao longo da vida,
esse sistema ele pode estar exacerbado ou em déficit, né? Como outros sistemas. Uma coisa que eu acho curioso da fala de Aninha é o seguinte. Uma vez eu participei de uma discussão de caso de uma indústria que vende um óleo de CBD. Era uma discussão em psiquiatria infantil. E aí a gente tinha tanto psiquiatras quanto psiquiatras infantis, psiquiatras e neurologistas. E assim, a ideia da apresentação foi o seguinte: ainda existe uma discussão muito grande em relação ao uso do CBD ou, enfim, cannabis, etc., na psiquiatria, porque não existe ainda estudos robustos de evidência científica para o uso dessas medicações. Mas né? meus amigos estão falando coisas muito positivas. Aí, olha que curioso. Aí, o que acontece? Para a neurologia, já existe evidência para o tratamento de algumas doenças, como, por exemplo, a epilepsias graves, né? Formas sim. epilépticas graves. Isso é Que fantástico. os pacientes... Nossa. Ave Maria, os pacientes, que é a assim, doença que abriu, né? Isso, que abriu as espaços. portas para esse... Aí, vejam, essas crianças... Graças a eles, no né? geral, tem crianças que têm essa doença, mas têm comorbidades psiquiátricas. Então, quem tem essa epilepsia grave, às vezes tem também um déficit intelectual grave. Tá. Às vezes tem, por exemplo, um transtorno... Tá dentro do espectro autista, num estágio mais grave, grau 3, enfim. E aí, são indivíduos que são mais agitados, podem ser agressivos, podem provocar, inclusive, autolesão. E aí, usando a cannabis, né, o CBD, para o tratamento da epilepsia, ou seja, para diminuir as crises convulsivas com excelente resposta, também começaram a perceber uma resposta comportamental. Que incrível. Então, na verdade, a gente roubou, vou colocar entre aspas assim, essa experiência para usar off-label em alguns pacientes da psiquiatria infantil, por exemplo, que têm esses episódios de agitação grave, que são de difícil controle, que já usam múltiplas medicações. E aí vem aquele questionamento, e por que não tentar? Claro. Ok, que ainda não tem, talvez, um estudo super robusto, né, que evidencie na prática clínica, desse suporte na prática clínica, mas se a gente já está tendo uma experiência clínica e vendo que tem melhora, as famílias estão desesperadas, né, porque são indivíduos difíceis. Imagine, você tem um filho que é super agitado, quebra coisa, bate cabeça contra a parede, se joga no chão, né? que existem cenários assim. Tadinho. E que você a criança já está polimedicada, já está com uma série de tratamentos, e aí, com o CBD, consegue ver essa melhora comportamental, né? Essa redução. Então, a discussão era uma discussão justamente desestigmatizante, né? Para tirar essa ideia um pouco enviesada de que a gente só precisa realmente seguir um aspecto, né? Dá para a gente usar ainda dessa forma, mas é claro que precisam surgir mais pesquisas. A gente está começando essa caminhada. Para enxaqueca também é bom. Tem um amigo meu que toma para enxaqueca. Ele falou, Luciana, sumiu, eu tenho muita enxaqueca. Ele começa a tomar. Esses dias eu vi um médico falando a respeito, né, da cannabis como uma caixinha de ferramentas, onde você tem múltiplas ferramentas nessa caixinha. É uma riqueza essa e cannabis. Você vai tirando as ferramentas que você precisa, né, para poder ajustar o seu corpo. Então, por isso que a cannabis ela consegue atender diversas necessidades do nosso corpo, até porque nós temos esse sistema, nós temos 2 receptores no nosso corpo presente e que precisam, né, desse esse estímulo para continuar funcionando acordar, né? Tem que acordar eles ou trazer o equilíbrio, né? Porque na verdade são sistemas de regulação do nosso corpo, onde vai trazer mais equilíbrio. Mas eu volto a falar que é muito mais do que as gotinhas, né, de CBD, que o CBD é um canabinoide presente na cannabis, né? Porque um negocinho dentro de um montão. Muitas vezes todo mundo pensa que o CBD e a cannabis é a mesma coisa. Não. O CBD ele faz parte dessa planta, né? É um componente da planta. Esse óleo mesmo era um óleo só de CBD. Só de Por exemplo, CBD. Não tem percentual de THC. Que é o que a gente chama de isolado. Isso. A gente tem blend, que é a mistura entre um e outro. Tem o full spectrum, que é o que você pega todas as partes da planta, né? Então, a gente, se você quer... Delicado, né? Bonito, assim, é tão delicado, Se você quer um efeito mais psicoativo,
você não vai usar a folha, você vai usar a flor, e Olha, assim sucessivamente, né? O tipo de cannabis, porque a gente tem tipos, né? Tem tipos de cultivo, tipos de planta. Então, assim, é muito profundo. Há muito ainda Tem que, muita riqueza, ser né, nessa estudado, plantinha. e por Estão isso que começando um caminho, né? e É uma por isso caminhada que que está eu se não começando. concordo com essa afirmativa que é para todo mundo. Entendi. É a mesma Podemos, coisa que a né? alopatia, né? Nem Podemos todo remédio a gente utilizar, né? pode. Mas eu acho que requer muito essa observação, a integração com outros tratamentos, né? É, é muito importante a gente falar a respeito da cannabis com as interações medicamentosas que pode ocorrer, né? Existem medicamentos alopáticos que têm interação, né, com cannabis, Que não bate? que não bate, e às vezes você acha que a cannabis ou a medicação não estão fazendo efeito, e na verdade é essa combinação do que tem dentro do frasquinho. Agora, uma Então, pergunta, por exemplo, uma pessoa que está lá com uma depressão, uma bipolaridade, que toma um remédio, um alopata lá, um remédio que tem lá seus efeitos colaterais, que tem muitos, né, os remédios, se ela fumar maconha, corta o efeito do remédio? Porque eu ouço muito isso. Essa é uma excelente pergunta. Não é exatamente assim que funciona, né? Não? Assim como o álcool, por exemplo, existe uma falácia nessa ideia de que a gente não pode beber para ir tomar remédio. É, Existem algumas medicações em que o álcool de fato tem interação e pode gerar exacerbar. prejuízo, né? Então não é necessariamente. O paracetamol, por exemplo, é uma medicação que pode ter interação com o álcool. Existem alguns antibióticos de uma classe chamada imidazólicos, o metronidazol. Não sei se vocês já ouviram falar. Algumas mulheres que têm problema ginecológico podem usar, por exemplo. É uma medicação que não deve ser usada com álcool. Mas não é toda não medicação, deve por porque exemplo. corta o efeito, Não ele... necessariamente. A interação não necessariamente é só de cortar o efeito. Às vezes Ou pode de produzir um exacerbar. efeito colateral muito grande, Hum, entendeu? Então, de uma maneira geral, não é assim, nem 8 nem 80. Não, tá, não necessariamente você fumar cigarro, fumar maconha, sim, beber, vai cortar ou gerar um efeito colateral. Porque você tem que ver se de fato existe interação entre aquelas duas substâncias. entendi. Entendeu? São coisas que a gente ouve, né? Essa Então do eu... álcool, então, é uma super E eu vou até falácia. Esse do além, né, álcool, a questão de fumar um baseado, porque hoje, com um assunto que a gente chama de redução de danos, a gente está avançando ainda mais sobre esse papo da pessoa que faz uso do baseado diariamente, de trazer esse questionamento para a sociedade do que de fato ele tem ali naquele baseado. Porque muitas que vezes mistura tudo, você né? acha que você está fumando É um orégano. um baseado, e não é Aí, um baseado, né? fungo, um A monte de gente coisa. falava a Jura? respeito disso, né? Fungo. Horrível. Sim, E fungo, se não pode for... prejudicar a pessoa? Pode, porque a gente vê pacientes intoxicados, Nossa. pacientes que têm metais pesados no corpo, né? O organismo fica, né, totalmente bloqueado, sujo, Nossa, porque às vezes você está consumindo algo uma coisa que que tá misturada com um não monte de é coisa. 100%, né? Até para não ter, eu acho que a gente precisa também tirar esse estigma. Existem alguns tratamentos que o cannabis fumado, né? Ele tem realmente indicação, né? É uma forma de você consumir, Já li né? sobre isso também. Acho que na Europa, um casal de idoso que estavam fumando para um determinado problema que eles tinham. Então a gente pode utilizar. Lógico que tem esse estigma porque o baseado em si Está associado. está associado a essa prática recreativa, que não tem a ver com a parte medicinal, mas a gente está falando da mesma planta. É muito importante também, porque nessa geração gourmetizaram muito o cannabis medicinal, a gotinha, né? E a gente tem que ter esse cuidado, porque existe um problema aí político por detrás. Nossa. Nem sempre pais de crianças vão ter acesso às gotinhas, né? Então, assim, eu acho que hoje é um papo que a gente tem que ampliar muito, 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 muito além. Primeiro, para que a população que necessita do tratamento tenha acesso. E às vezes esse acesso é uma mãe plantar, né? Hoje, para você plantar, você precisa de uma
uma ordem, né, judicial Pois por um é. advogado para poder te dar esse Olha. poder de plantar, Complexo. né? Porque muitas mães que não conseguem, né, tratar seus filhos com o óleo, né, que gourmetizaram, elas plantam e elas extraem dessa plantinha o óleo para o tratamento dos seus filhos ou o seu tratamento, uma As pessoa que mães tem uma acabam enfermidade, virando né? alquimistas, né? Exato. Que é Então, tanta luta, né? é muito pra- importante também a gente falar a respeito disso. Não é só o óleo e também não trazer, trazer agora com toda essa evolução, esse estigma que o baseado ele é 100%, né, ruim. Eu acho que Hoje, nem 8 nem 80, no né? frasquinho, a gente tem um maior controle do que a gente está consumindo, né? Dentro de um baseado. Então, o frasco a gente consegue qualidade, Sim. qual é a cepa, qual é o tipo, a dosagem, né? Se é um blend, se é um extrato, full spectrum, se é isolado, que é diferente, porque normalmente quando você faz o uso fumado, a gente está colocando todas as partes da plantinha ali, né? Incrível, né, gente? Eu, é eu, eu maravilhoso. acho que nem 8 nem 80 para o que a gente está discutindo, né? Isso não significa, por exemplo, que da sua pergunta que você iniciou, esse questionamento, né? Ah, então agora eu posso tomar qualquer remédio e fumar. Ah, então agora eu vou tomar qualquer remédio com álcool. Não é exatamente isso que a gente está discutindo. Mas a gente precisa se munir de informação. Porque também não é o 80. Não é Sim. você não pode beber com todo o remédio. Isso é um questionamento que eu recebo muito no consultório, por exemplo, né? Doutor, e com essa medicação eu vou ter que parar de beber? E a grande maioria das vezes a resposta é não, na psiquiatria, por exemplo, Sim. né? Isso não é uma Porque hoje os apologia ao remédios estão etilismo. modernos Pois também, é. né? Isso não é uma apologia ao etilismo, não estou favorecendo, né? Mas, de uma certa forma, estou trazendo para o indivíduo informação real, verdadeira, né? De que a cervejinha dele do final de semana não vai atrapalhar o tratamento. E aí, veja, nessa questão que ela está descrevendo também, e que eu comentei da discussão de caso, eu acho que também nem 8 nem 80. A gente não tem que... Eu concordo com a Ana que a gente não tem que entrar nessa coisa da panaceia, como se fosse, né, a solução para tudo. E também não o 8, né? Estigmatizar, demonizar e parar, né? Acho que a gente está caminhando para tentar entender melhor como as coisas Nossa, funcionam. nunca demonizar, porque é o que a doutora Ana falou. Tem 300 mil utilidades dentro dessa plantinha. 300, né? Mais de 500. Mas ó, Pois é, e é um assim, infinito, é uma riqueza. E esse número sobe. Algumas pessoas falam 1.000, 3.000. Isso é muito. muito, né, relativo para a linha que você segue. Sobre o uso da cannabis com as crianças, eu tenho muitas ressalvas. Você diz na saúde mental? Na saúde mental, Ah, tá. nos tratamentos, eu tenho ressalvas pela falta ainda de munição para poder realmente nos dar um conforto de utilizar. Normalmente, quando chega todos os dias praticamente, muitos pais de autistas, os casos mais graves de crianças que convulsionam, mas sempre há fantástico, esse né, pra bate-papo com a família que quer optar por um tratamento mais natural ou já tentou tudo e vai recorrer, né, a cannabis para o tratamento do filho. Ter esse diálogo também dos pais entenderem dos riscos, né, do que a gente tem em estudo e dos benefícios e colocar numa balança. Eu sempre pergunto, né, independente do que tem em estudo, principalmente da parte neurológica infantil e o uso da cannabis, principalmente quando a criança precisa de um psicoativo, é saber se aquele impacto que alguns estudos afirmam que vão ter nas crianças, ele é superior ao que traz aquela família Sim. desesperada para um tratamento. E muitas vezes, né, e por isso que hoje a gente tem um uso mais ampliado nos casos de autismo, de crianças, né, com transtornos de atenção, déficit de atenção e hiperatividade, cada vez mais utilizando, porque a resposta é muito mais positiva do que negativa. Mas lembrando que pode haver algum impacto, sim, na formação fisiológica dessa criança, né? São pesquisas, né? Isso. Doutor Henrique, Psilocibina. Vou ajudar você porque é uma palavra um pouco complicada.
Foi bom esse ter ficado por último, porque... Não, depois eu quero saber da sua pesquisa. Ah, sim, Se pronto. você quiser falar da pesquisa primeiro, Claro. deixar a psilocibina. Não, a gente pode falar da psilocibina, não tem problema. Assim, é bom que a gente está nessa linha de medicações diferentes, né? Porque a psilocibina é um cogumelo, né? Então já começa por aí. Cogumelo. É considerado dentro dos psicodélicos, né? Dessa classe psicodélica. É uma medicação que já volta para aquela questão, né? Dos antidepressivos que tem alguma relação com a serotonina, porque ele age muito semelhante à serotonina, né? Em alguns receptores. Então, tem sido muito estudado para a depressão, né? Tem um estudo, inclusive, relativamente recente que saiu de um tratamento que foi feito para psilocibina em pacientes deprimidos e também com sintomas ansiosos em curso de um câncer. Pacientes oncológicos que estavam com sintomas depressivos ansiosos e aí fizeram um ensaio clínico, assim, interessante para avaliar a resposta. E a resposta foi uma resposta muito boa, inclusive foi uma dose só. Uma dose da psilocibina associada à psicoterapia logo em seguida, né? Teve um desfecho muito positivo. E quando você Então, a gente fala tá uma começando... dose, eu fico imaginando ali o cogumelo, aí desse cogumelo... É pesado, É assim. pesado, Ele é de pesado, é por 50 peso. a 50... é o cogumelo mesmo? Não. É administrado para o paciente, é pesado essa dosagem. Nos estudos, no geral, eles fazem alguma dosagem miligrama por quilo, então chega a um Isso. peso ideal para o indivíduo. Mas ele é macerado, ele é o quê? Como que sai esse Ou o cogumelo essa bênção aí de inteiro, dentro? né? Ah, é o leguminho mesmo. Sim. Isso, o cogumelo. Ou então, por exemplo, encapsulado, mas Que na interessante. miligramagem específica, Entendi. baseada no peso Porque da na pessoa. cannabis é o olhinho, né? Sim. Macera lá, tirou o olhinho. Aí eu pensei, cogumelo, como que faz o É. processo medicinal? E aí, assim, no geral, o que se observa é justamente esse efeito também antidepressivo. Então, as pesquisas têm cada vez mais melhorado, digamos assim, avançado, para a gente entender também ele como um dos arsenais para a gente usar no tratamento do paciente com depressão Já refratária. está sendo usado. E já vem sendo usado. Ah, bastante tempo? Não há muito tempo, também é recente, né? Acho que dos que a gente discutiu, o mais antigo é o ECT, né, eletroconvulsoterapia. Mas tanto o ECT, quanto a cetamina, quanto a psilocibina são usados para depressão refratária. Então a gente está falando Ótimo. objetivamente E com bastante impacto, né? As Isso. últimas pesquisas, é por isso que eu acho que está ganhando muita força a psilocibina nos tratamentos, porque normalmente é com 1, 2 sessões Isso. você consegue ter um efeito que às resposta. vezes muitos anos de tratamento, né, tradicional o paciente não tem, né? E fora duas sessões, isso, você diz, tomou 2 vezes. tomou Isso, 2 vezes, né? Nesse estudo Você toma uma associado à dose, uma psicoterapia, sessão geralmente. dura de 4 a 8 horas, O né? efeito? Sim. O efeito e a sessão, né? Onde você tem que observar aquele paciente e normalmente você associa com a terapia, que a gente Isso. chama de terapia assistida por psicodélico. No Isso. Brasil que ainda não é interessante. permitido, né? Ah, é? Nos Estados Unidos, alguns estados já têm essa aprovação. No Brasil, hoje, está a nível de pesquisa e de pessoas que já entendem que a psilocibina tem um efeito, né, positivo e essas pessoas que são conhecidas como psiconautas, que fazem uso, Psiconautas, né? O nome é bonito. Isso, fazem uso do cogumelo e vão, né, criando grupos de estudos e de uso para que cada vez mais esse tema esteja presente, né, nas Mas a discussões. dosagem que É se preciso toma, falar, né? não fica doidão. Não Não, fica Então, a doido. ideia não a é gente essa. tem a essa ideia, imagem também. exato, é as pessoas têm porque essa ideia. o Você diz cogumelo, acompanhado pelo É. terapeuta, um psicanalista, digamos assim? o cogumelo, psicólogo. muita gente usa recreativamente, né? Ah, E as experiências que a gente tem é desse uso recreativo como a cannabis de quem fuma, Sim. né? Mas numa dose totalmente sem uma controle, fantasia Totalmente, Uma dose você não totalmente sem sabe, controle. mistura com bebida, né, e outras drogas, né? Então, assim, é muito relativo, porque o uso terapêutico da psilocibina tem uma dosagem, né? Isso. Normalmente é uma dosagem de 50 a 1 grama,
que você usa em uma sessão. Quando Pouquinho, você né? quer experiências mais desafiadoras, se aumenta, mas isso é progressivo, né? Nesses estudos, e muitas vezes não é necessário, né? Muita gente também faz uso porque a psilocibina é um portal para autoconhecimento, né? Ela abre muito a sua mente, expande, você consegue ter um olhar sobre você mesmo de uma forma muito ampliada e é uma ferramenta nas terapias totalmente necessária, né? A gente não está mais se olhando, né? A gente não se olha, a gente não. Então, acho que tem que começar a falar disso, né? Para Pois poder é. ser um estímulo para que a pessoa possa se olhar, prestar atenção, né? Porque a gente está muito desconectado a E é um tudo. estudo que tem sido muito, muito. Nos Estados Unidos, a gente já tem grandes centros, Que né? ótimo. Essa terapia, a terapia assistida, geralmente são 2, 3 terapeutas numa sala, Nossa. assiste esse paciente no decorrer dessa terapia, né? E pós a terapia, o paciente ele traz o que ele acessou, muitas vezes ele acessa Sim. memórias, ele acessa situações, também abre para um universo um pouco distinto, né? Entre cores, sons, você Olha, consegue fica mais sensível. ficar muito sensível, amplia muito a sua perspectiva, e isso associado à terapia é fantástico. Hoje tem muitas evoluções no tratamento, já tem pesquisas do uso de microdoses, também são pesquisas que ainda precisam ganhar mais força No Brasil, né? no Brasil e no mundo, né? As microdoses, que seria uma microdose dessa dosezinha, desse pedacinho de cogumelo, você usar a cada 2 dias para poder criar esse estímulo, né? Durante algum tempo, tem sido também bastante promissor nos tratamentos, né? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. A gente tem visto muita Nessa, coisa positiva. nessa pesquisa, por exemplo, que eu estava comentando, que foi de sintomas ansiosos e depressivos, essa única dosagem, os pesquisadores avaliaram a resposta no dia, né? A resposta imediata e também depois de 7 semanas. Nossa. E esse efeito permaneceu durante esse Gente, acompanhamento. que fantástico. E aí, assim, eles avaliaram outros desfechos, assim, interessantes, porque eram pacientes oncológicos, então, até o lidar com a morte desses indivíduos, essa Nossa, relação com a morte, tenso. ficou uma relação menos tensa, né? Não ficou uma relação tão de medo, assustadora. Então, Ficou mais leve, né? Para a pessoa isso. entender, né? Porque E aceitar. não É muito necessariamente esses pacientes promissor. eram pacientes que iam ter um bom prognóstico, né? Uma boa Sim. evolução oncológica. A ideia era realmente tratar e esquecer a parte oncológica, focar no adoecimento mental. Então, No estresse, na ansiedade, sim, na que expectativa. gera, imagine, né? Nossa. É muito promissor, né? O que Então, a as gente tem pesquisas estão... visto Que é maravilha. uma evolução muito, 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 né? Eu acho que a gente cada vez mais vai ouvir falar. É impactante, porque às vezes você vê pacientes que estão 10, 20 Maravilhoso. anos num quadro de depressão e Conheço passam muitos. por uma sessão, uma única sessão, e tem uma uma melhora Que fantástico. totalmente abrupta, assim, de todo o quadro, né? Então, assim, é muito fantástico a Gente, gente a ter essa natureza- perspectiva, né? A Precisamos cura através da voltar. natureza, Sim, né? Precisamos voltar para a natureza, sabedoria. Porque foi o que a doutora Ana falou, né? Eu lembro que alguns médicos, né, falam, quando me receitam remédio, assim, eu tenho muita enxaqueca e eu sou super medrosa com remédio, sou muito patife. Então, ele fala assim, não lê a bula, senão você não vai tomar. Eu falo, Jesus, assim, imagina o que tem nessa bula. E aí, quando a gente fala de remédios naturais, das plantas, não deve ter tanto colateral assim, né? o X da questão das bulas é que ali também tem um pouco da empresa tentando se defender para, se Sim. você apresentar qualquer coisinha, tá descrito, né? Aí existe um Então, exagero, tem um né? exagero também dos efeitos Justamente colaterais para por a indústria se respaldo. proteger. Lá nos Estados Unidos, qualquer coisa é motivo para processo. Se você abrir uma É. lata de atum e vir com alguma coisinha, você pode processar e ganhar um dinheirão. Então, a ideia das empresas também é um pouco, né, essa defensiva. Mas, de uma maneira geral, a ideia, a gente
expandir para essas outras alternativas é mudar um pouco o olhar sobre o que esse estigma de droga, que eu acho que a gente tem falado muito sobre isso, também implicitamente acho. aqui a gente está falando sobre isso, mas é bom a gente deixar isso Sim. explícito, porque a dipirona também é droga, porque Poxa, paracetamol também é O droga. açúcar. Nossa! Então, assim, quando a gente O fala sobre açúcar, droga... quando eu li Sugar Blue, eu falei, meu Deus, É. acabou meus brigadeiros. Quando a O gente, álcool. quando a gente O fala álcool, sobre então. droga, pois é, a ideia é que existe um conceito de saúde e existe um Sim. conceito sociopolítico. Esse Exato. conceito histórico sociopolítico de droga é um conceito muito, muito, muito pautado, digamos assim, num discurso elitista, branco, racista, etc., que é complicado, né? A maconha, por Realmente. exemplo, o início da demonização tem muito a ver com pautas racistas, etc. E é totalmente diferente, assim, da discussão de saúde, né? Sim. Essa é uma discussão A, a gente está falando de uma discussão B. O X da questão é que hoje a gente está entendendo que de algumas dessas estruturas, né, que são tidas como drogas sujas, etc e tal, por essa questão histórica, a gente está conseguindo extrair coisas positivas para a saúde. Obviamente que Nossa, com doses fantástico. controladas, num outro Assistido, cenário, assistido, etc. acompanhado. Mas o que antes era talvez visto de forma super demonizado, hoje a gente já está entendendo. Então, por exemplo, aqui no Brasil é 0,0%, acho que não tem ainda nenhum centro estudando, eu vou dizer 0,0 no sentido metafórico, tá? Porque eu não tenho certeza. Mas, se tiver, provavelmente são muito poucos estudos com o uso do MDMA, que é uma droga, certo? É uma droga. É Sintética? uma anfetamina, e isso é uma Aham. droga que é usada de forma muito recreativa. Tipo o quê? Mas, Tipo um êxtase, assim? tipo êxtase, Tá. exatamente. Mas já existem estudos europeus com uso de MDMA também com terapia assistida, né? Doses, obviamente, muito Tá. menores do que a dose Que a galera que recreativa. usa para recreativa deve usar uma dose. Pois é, doses muito menores, né? Controlada, etc. E às mas vezes avaliando acha resposta também, né? Volta ao papo da redução de danos que está usando e o Sim. MD não E tá. não Às é vezes nessa está perspectiva. consumindo um ácido, está Pois é. consumindo uma outra substância Exato. que não tem, Que não tem chega controle, nem né? perto, né? Aham. Porque assim, o MD mesmo, no meu conhecimento, do que eu estudo, a gente não tem nem acesso aqui no Brasil, um puríssimo. É Eu acho muito que eu nunca ouvi difícil, falar né? É também. muito difícil. Pois é. A gente usado encontrar mais de numa forma recreativa. qualidade, Aqui é né? 100% recreativo, Isso. né? Aqui ainda E não tem encontrar nada nesse nessa sentido. qualidade, porque Mas ele não é de recreativamente. plantinha. Não. Tá. Mas aí veja, olha que curioso, né? A gente tá falando de uma droga, né? E Mas aí tem plantas que existem podem, né, estudos- ativar esse receptor. Existem estudos já, como eu tô falando, né? Em outros cenários mundiais aí, tentando encontrar doses, obviamente, muito longe dessas doses recreativas, mas com algum benefício para o indivíduo. Parte das substâncias que a gente já usa na medicina tem efeitos semelhantes. Então, veja, a gente está falando de anfetamina, o Venvance, a substância lisdexanfetamina. É um Gente, derivado. O mundo tá tomando Venvance. Pois é, e, ó, o nome da substância é lisdexanfetamina, porque é O um nome derivado já é- da anfetamina. Né? Então, assim, óbvio que, volto a dizer, aí a gente É tem muito uma dose forte controlada. Venvance, não é? E aí esse Cara, uso. a galera tá tomando E pra aí, ficar veja, acordado. existe uso pra ficar recreativo do Venvance também Isso já. que eu tô falando. As pessoas já vão pra festa hoje tentando Sim. usar. Pois é, então, essa Que loucura. perspectiva Várias que a gente formas consegue, de essa uso, visão né? que a gente Não tem, é só a cápsula. As terapêutica, pessoas estão abrindo, isso, cheirando. E Existem pode- usos absurdos, né? Definitivamente não, né? Deveria ser só a cápsula utilizada e com uma super indicação Misturando médica, com bebida, porque não é colocando um um remédio pozinho na simples. bebida, É. né? Em mucosas. Não é um remédio simples. Tá? Então as pessoas estão As usando... jovens hoje, elas estão usando na Pois mucosa. é. Meu Deus. Então veja, olha. gente... Deu até coceira no nariz. eu que tenho rinite também. Eu tenho pavor de qualquer coisa no nariz, me deu até uma rinite. Pois é. Veja que essa discussão que a gente está tendo é uma discussão justamente dessa dualidade. A gente está falando do lado da saúde, Sim. em que inclusive existem medicações que são prescritas pela gente, né? Para tratamento, quando bem indicado, fantástico. Mas, por outro lado, um uso recreativo que está associado a esse conceito de droga com toda essa sujeira histórica. Então, hoje a gente está olhando para essas ditas drogas, como eu já falei, que todas as substâncias são drogas, na verdade, né? Mas a gente está olhando para essas ditas drogas do contexto histórico, político, etc., com uma visão diferente. Vamos tentar Sim. estudar para entender o que isso faz, de fato, e ver se a gente pode utilizar isso de forma terapêutica. E a gente viu que tem algumas que sim.
anfetaminas, por Interessante. exemplo. A gente discutiu agora a psilocibina, por exemplo. Então, cada vez mais isso tem sido colocado em pauta para a gente, primeiro, melhorar, mais uma vez, acesso ao conhecimento, nem 8 nem 80. Não estamos falando aqui nenhuma apologia a uma coisa e muito menos E tem também muitas outras, demonização, tá? né? Temos a ibogaína, temos a Isso, ayahuasca, que se ouve falar tanto, né? muito. Que sim, cresceu de uma forma muito absurda os rituais. O veneno do sapo, né? Gente, Que os é uma pauta indígenas, que as os nossos pessoas povos, eles Sim. têm essa sabedoria, né? estão trazendo novamente, né? Existe esse excesso dessa parte, vamos assim falar, de rituais religiosos, muitos rituais que utilizam essas substâncias isso, e o uso em pesquisa para A tratamentos, gente podia isso. marcar né? um dia, vir aqui só falar dos psicodélicos, Sim, aí já é um né? outro, Ave Maria, um Tipo outro a cenário. Sim, ayahuasca, o veneno do sapo, sim, porque a gente sabe que nós, né, a gente vive nessa cidade maluca, a gente se afastou da natureza, estamos sim, completamente desconectados. sim. E os povos indígenas estão lá tentando manter a tradição, né? Uhum, Então ali tem muita sabedoria, né? Naquelas sim, plantas, naqueles rituais, né? Os xamãs. Então eu acho que a gente pode, são os psiconautas, né? Sim. São hoje os isso, usadores seriam, isso. os usuários seriam os psiconautas. A gente podia voltar aqui e falar dos psiconautas, da ayahuasca, que é fato. Hoje todo mundo está falando e querendo usar na prática de se olhar, de se enxergar, de botar para dentro, né? Isso. Então, acho que é um assunto muito legal. Que faz parte, né, desse processo, o processo de se autoconhecer, mas assim com respaldo, né? Do que funciona, do que não funciona, Sim, do que você está trazendo, né? Do que Sim. você está ingerindo. É muito importante a gente pontuar sempre, né? Porque a ideia não é banalizar esse tema Isso, como de se, exatamente. forma uau, alguma. tá Exatamente. acessível a todos, né? Porque não está. O Brasil Sim, ainda está longe disso se a gente for é. olhar, né, nessa perspectiva mapa de mundial, né? lei, né? Uhum. E de tudo. Estamos longe, tá? Eu acho que falta muito, né? Há muita coisa ainda para ser esclarecida, mas tudo que a gente viu é muito promissor, Que né? bom. É muito É. promissor. E que a gente Sim. chegue aos grandes centros, né? Isso. Porque os grandes centros estão dando exemplos, né, Que pra demais. gente. Lá em Salvador tem um local específico que já usa, por exemplo, a psilocibina, a ibogaína. Tem um psiquiatra especificamente lá que estuda bastante e prescreve. Então, assim, a tendência cada vez mais vai ser a gente ter esse olhar mais Que legal. de pesquisa, de saúde mesmo, e sair dessa visão contaminada, que é uma visão realmente muito marginalizante, né? É uma Sim. visão ainda... Sem informação. Hoje Sem eu estou informação, mergulhada, desinformada. eu trago para o meu paciente essa informação, porque também é uma escolha. O paciente que ele quer Claro. evoluir, que ele quer melhorar, né? Sim. Ele vai ter consciência que ele tem outras alternativas, outros caminhos, E tem né? mesmo, É uma muitas. escolha, Isso. né? Eu mesma faço os testes comigo. O meu maior estudo atualmente é a psilocibina, né? Eu me apaixonei, assim, por tudo que eu vejo e o que eu estudo e o que, na prática, realmente é surpreendente, mas também sem banalizar, né? Sim. Tendo esse Levar cuidado, com seriedade, com cuidado. tendo essa análise que nem sempre o que funcionou para mim vai funcionar para o Sim. outro, né? E é preciso, né, ter esse preparo, é preciso. A gente poderia ficar aqui, eu tô olhando o tempo É. ali, eu queria ficar aqui horas, é o que você disse. Parece que eu tô há 10 minutos. Queria que você falasse um Seu pouco dessa sua projeto. pesquisa pra gente Sim. finalizar, porque você vai voltar, né? Sim, Vai sim. voltar junto com a doutora Ana, porque tem muito assunto ainda. Esse espaço é um espaço muito... Eu vou agradecer de novo, um espaço Imagina, muito eu que legal para a gente agradeço. discutir Eu que temas agradeço. fundamentais. Tem realmente muita coisa. Eu vou fazer uma sugestão antes de falar sobre isso. E que a gente está conversar sobre- pincelando, né, alguns Isso, temas, tá porque são pincelando. temas tão até para os colegas, estudantes, porque às vezes as pessoas hoje tudo, né, vai achar que a gente falou certo ou errado. É tão profundo
e tão sério que também não dá para você Sim. simplesmente ditar Impossível. um único olhar, Sim. porque é muito amplo, né? Sim. Então a gente coloca, eu acho que vai funcionar como um espaço da gente mostrar que não é só um caminho, que a gente tem Nossa, múltiplos maravilhoso. caminhos, né? Infinitas possibilidades, né? Para melhorar a nossa saúde mental, Sim. né? E também tomar posse que o caminho é completamente inverso do que o que normalmente a gente está fazendo, né? A gente está indo para Exatamente. fora e o caminho é para dentro, Nossa, né? isso é maravilhoso. Gente, vamos voltar, dar uma ré Uma aí. coisa que eu Sim. sou apaixonada no Henrique, eu não esperava, porque assim, todo mundo me vê toda natural, namastê, né? Gratiluz, gratidão. A galera me vê assim. Eu nunca imaginei que eu ia, tipo, trabalhar junto com um psiquiatra, né? E respeitar tanto a importância dele, porque a gente tem essa coisa, quando a gente quer ir para essa parte mais natural, da gente demonizar Sim. essa parte, O outro né? lado, O outro né? lado. E não é dessa forma, né? Eu acho que Eu se adoro a não só a psiquiatria. psiquiatria, se a medicina Sim. tradicional ela entendesse que a integrativa ela vem e vem com Pra força, somar né? Se a gente mesmo. conseguisse unir, Tem que seria conseguir. lindo esse caminho, Aí vai ser né? perfeito. Perfeito. Quem ganha é o paciente, não Claro, somos gente. nós, né? Sim, sim, Imagina, sim. De você abrir. sai de um protocolo frio, onde você E o pega a Henrique receitinha, é compra. exatamente isso. Na consulta dele, eu falo assim, gente, você não é psiquiatra, não é possível, não é Eu falei, quando possível. ele chegou aqui, ele já transmite uma paz, Você não é assim. psiquiatra, jamais, porque ele conversa, é o olho no olho, ele acompanha, ele é muito E um mais, né? raciocínio muito claro, né? Um raciocínio coerente. E que bom que ele tá também tirando desmistificando um Sim. pouco, porque a gente tem essa visão que o psiquiatra você vai passar prescreve, 15 tchau. minutos, vai Não, sair com definitivamente 10, não. 10 receitas e tchau, né? É. Volta aqui depois de, né? Nossa, Um ano. eu não consigo atender ninguém em menos de 1 hora. Começa por aí. Não tem Então, como é você impossível. conhecer um Primeiro que assim, indivíduo. o que acontece? Boa parte dos meus pacientes, eles não são pacientes... a comorbidade psiquiátrica é uma comorbidade que vai fazer eles acompanharem comigo muito mais do que qualquer outro médico, por exemplo. Exato. Então, apesar de ter a minha especialidade ser psiquiatra, mas eu tenho que ter um olhar para todo o resto, né? Então, assim, eu olho para dermato, cardio, enfim, se o paciente tiver hipertensão, né, Tudo influencia. eu tenho que acompanhar isso também, porque eu tô vendo muito mais ele do que o cardiologista que talvez ele só vá uma vez no ano. Exatamente. Então, assim, as pessoas esquecem Incrível um isso pouco, que mas o você psiquiatra falou. é médico. Eu sou médico, antes de Pois tudo. é. Eu não sou... tem gente que confunde, né? Psiquiatra, por exemplo, com psicólogo. Eu não sou Sim, a terapeuta. galera confunde. Então, a minha visão é uma visão totalmente médica mesmo, né? E integrativa, integral no sentido médico mesmo, de olhar todos os sistemas, mas complementar da gente ter essa equipe multi com psicólogo, terapeuta, Não, enfim. essa junção de vocês na clínica deve ser uma coisa maravilhosa, porque as terapias integrativas, ela te traz calma e bem-estar, ela te traz o olhar para dentro. Sim. Porque você só pegar um remedinho ali prescrito e ir para casa, ficar louquinha, neurótica, toma o remédio, fica com medo, fica Sim. tensa, né? Se você está num ambiente como E a é uma clínica, equipe, né? Porque você não tá amparado. e não funciona só conosco, né? Não. Porque ele vai, trata, eu venho, dou as ferramentas, ensino como você colocar isso em Então. prática. Aí vem a nutricionista, trabalha Nossa, com alimentação, Sim. que ressoe, né? Aí é uma equipe, o ginecologista, o Que endocrinologista, máximo. o psicólogo e assim Sim. sucessivamente, Maravilhoso. né? De uma forma muito ampliada e que só quem ganha é o paciente, né? A Nossa. sugestão que eu ia dar é a gente discutir Ah. também em algum momento o uso problemático de internet. Isso é Porque um eu acho que esse é um assunto... Isso aí tá acabando Isso com a tá gente, caindo com as crianças. muito na saúde mental. Tá, né? Muito. Vai entrar como diagnóstico em pouco tempo, o uso Jura? problemático na internet. Imagina Eu como acho. Para você ter noção de diagnóstico. como isso tá complexo, né? Eu acho Tanto tão o comportamento sério. adicto, assim, que gera realmente Gente, tolerância, quando eu morei fora, abstinência. existia o BlackBerry, BlackBerry, né? O aparelhinho. Sim, Anônimo. pois é, imagine. Gente, vocês têm Imagine, noção? pois é. Amigos Eu meus não lá, sabia disso. Imagine. isso em 2008, frequentavam BlackBerry anônimo. Pois é. Eu falei, meu Deus, como Pois assim? é um comportamento realmente muito semelhante à adicção mesmo, né? Com tolerância, abstinência, enfim. E eu vou te dizer uma Então- coisa, doutor, eu tenho pavor disso aqui.
Chega sábado e domingo, eu jogo ele assim numa mesa, nem lembro o que eu tenho. Eu levo bronca de todo mundo. Porra, você não olha o celular? Porque eu tenho uma necessidade, isso me irrita. Sim, Causa em mim uma irritação tão grande, porque você tá trabalhando, é o tempo inteiro, é 30 mil grupos, é não sei o que, você fica ali louquinha. sim. Chega final de semana, eu tô Esgotada. exaurida. Uhum. Você entende isso? Mentalmente. Sim. Então eu falo, gente, minha mãe, a família, o pessoal, amigos, eu falo, ai, não aguento. Pois Não vamos aguento. discutir essa temática, porque é uma Vamos. temática legal. Você vai falar um pouquinho da sua pesquisa Falo para você rapidamente. voltar. Falo Aí você sim, volta pra com a gente... pesquisa mais mastigada e vamos falar, sim, de redes sociais. Meu Deus, um caos. Então, grosseiramente, o que eu estou planejando fazer é fazer uma associação entre crimes cometidos pelos custodiados, né, lá no presídio, com dados sociodemográficos e também com alguns aspectos de prontuário, de adoecimento, para a gente fazer um comparativo, aquele comparativo que eu fiz, né, rápido, sobre crimes violentos e heterossexualidade e crimes marginalizantes e, por exemplo, a população LGBTQIA+. Ai, fantástico! Maravilhoso isso! Porque a gente não tem noção. É, E é o que você disse, tantos crimes cometidos pelos héteros, né, sim. maltratando a comunidade LGBT que estão ali vítima total, medo. Sim, sim, sim. E acho que vão surgir outros dados, assim, né? Dados em relação a questões raciais, outros dados que eu acho que vão ser interessantes, né? E essa Nessa pesquisa você comparação. já começou. Eu já montei o escopo, né? O projeto. Estou com alguns estudantes interessados para me ajudar a fazer a coleta de dados. Você quer E chamar aí, estudantes para isso? para começar, para fazer me ajudar na coleta de dados, para coletar Tá. os dados. Porque no nosso podcast, a descrição vai estar lá, tá? Sim, As redes sociais de vocês, que eu amo redes sociais ligadas à saúde mental, emocional, porque vocês informam muito bem. E ali vai estar o contato de vocês, Ah, para as então pessoas ótimo. poderem, Perfeito. né, os estudantes Quem poderem tiver entrar em interesse contato. lá em Salvador, com certeza. E vai me ajudar bastante, assim. Lá, como eu sou professor de algumas universidades lá, tem alguns que já se demonstraram interesse, né? Mas, obviamente, que quanto maior a equipe, melhor. Quanto mais gente pensando. Quanto mais gente pensando, até pra gente montar mais braços da pesquisa, enfim. Trazer outros olhares, É. né? Exatamente. Não, maravilhoso. Gente, eu amei tanto vocês aqui. Eu já sou apaixonada pela doutora Ana, né? Antes dela vir aqui, eu já cacei Já ela um ano caçava. atrás. Eu já falava, gente, que pessoa, eu preciso de uma consulta. Aí a gente ficou amiga via Instagram. Eu acompanho, que a gente também tem que falar do Reset Program, né? Quando ela está viajando por aí, pelos lugares paradisíacos e colocando essa prática em um lugar confortável, como ela defende bem, né? E aí ela me falou de você, eu fiquei muito fascinada pelo trabalho que você faz em penitenciária. É um assunto que a gente tem que voltar. Eu acho que o nosso encontro daqui 1 mês, 2 meses tem que ser feito. E vamos falar dos psiconautas, dos psicodélicos, da sua pesquisa e das redes sociais, que pode entrar como... Uso problemático de internet. Não, que vai entrar como diagnóstico. Que pode como entrar como diagnóstico. Sim, exatamente. Tenso, muito Exatamente. tenso. Muito Imagina, obrigada, né? doutora Um movimento. Eu que agradeço Doutora pelo Ana. convite. A gratidão Obrigada é Vai ser um nossa. prazer demais participar. Um prazer. mesmo. Vocês só ajudam a gente a abrir mais a nossa mente, né? E ter conhecimento que é tão primoroso. Então é isso, gente. Eu termino com essas 2 pessoas maravilhosas que eu conheci. E até o próximo episódio. Um beijo.